Boa noite, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar do tema Como você se vê. Para conversarmos sobre este tema, eu quero primeiramente ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Diz o texto: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. No tempo de Jesus, no tempo de Mateus, Israel era uma colônia do Império Romano. Israel estava subjugada pelo poder de Roma. E os judeus, eles tinham que pagar altos impostos, altas taxas para Roma. Alguns judeus eram escolhidos pelo próprio Império Romano para cobrar os impostos que o Império impunha sobre todas as nações que eles colonizavam, e isso incluía a nação de Israel, os judeus. Estas pessoas que eram escolhidas pelo Império Romano, nós temos alguns na Bíblia citados, por exemplo, Zaqueu, e aqui nessa passagem nós temos Mateus. Esses homens eram chamados de publicanos. Estas pessoas, elas eram desprezadas pelo restante do povo judeu, eram tidas como traidores, que lucravam com a opressão de seus próprios irmãos, uma vez que eles recebiam de Roma, eram funcionários públicos, mas os judeus os rejeitavam por isso. Esse texto, ele nos ensina duas coisas importantes. A primeira que eu quero destacar é que Jesus, ele é acolhido por homens de reputação duvidosa, gente de caráter reprovável pela sociedade daqueles dias. Veja, Zaqueu foi um homem que recebeu Jesus em sua casa, um publicano. Mateus agora recebe Jesus também em sua casa, faz uma festa por ter sido escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos. Mas por que essa gente rejeitada pelo povo tem um coração aberto, acolhedor para Jesus? É porque normalmente pessoas assim, elas estão em busca de uma transformação de suas histórias. É interessante pensarmos que muitas vezes são estas pessoas, por exemplo, prostitutas, ladrões, todos estes que a Bíblia costuma de chamar de pecadores, pessoas rejeitadas, inferiorizadas pelas demais pessoas. Estas pessoas, elas sonham muitas vezes em seus corações, não estou dizendo que são todas que têm este sonho, mas grande parte dessas pessoas tem este sonho no coração de mudarem de vida. E Jesus é a oportunidade dessa mudança. Mateus, quando ouve o chamado de Jesus, aquilo para ele foi transformador. Assim como Zaqueu, quando Jesus diz para ele: Zaqueu, eu vou jantar na sua casa, aquilo para ele foi transformador. Um mestre reconhecido por todos, a multidão seguia Jesus, abre o seu coração para estes homens que toda a sociedade rejeitava. Zaqueu abraçou aquela oportunidade, assim como Mateus.
Deus abraçou esta oportunidade. Pessoas rejeitadas, desprezadas por todos, elas têm um coração aberto pela oportunidade de transformação de suas histórias. E quando elas ouvem o Evangelho, quando elas ouvem a respeito de Jesus, o quanto Ele as ama, que Ele se entregou por elas na cruz, Ele pretende levá-las para uma nova vida, estas pessoas se rendem ao amor de Deus. Estas são pessoas que se reconhecem doentes, que se reconhecem na necessidade de recomeçar a vida. Estas pessoas são muitas vezes mais prontas a receber o Evangelho do que os fariseus, do que aqueles conhecedores da palavra. Por quê? Porque estes homens, pelo contrário, eles olham para Jesus na história que nós lemos e agora eles indagam como este mestre, como é que este homem pode chamar para si publicanos e pecadores. Aqui encontramos a segunda coisa importante neste texto, é que Jesus é rejeitado por homens de boa reputação, por homens de boa colocação social, por homens que se viam acima das demais pessoas. Por que eles rejeitavam Jesus? Porque eles não se viam como pessoas pecadoras, porque eles não se viam marginalizados, porque eles não se viam como pessoas que necessitavam de Jesus. Por isso a pergunta que eu faço é: como você se vê? Embora você possa ter tudo, sem Jesus você não tem nada. Assim como se você não tem nada, mas tem Jesus, você tem tudo. Essa é a verdade que precisamos compreender. Como você se vê? Aqueles que se viam marginalizados, aqueles que se veem assim ainda hoje marginalizados, que muitas vezes estão se prostituindo porque não conseguem uma oportunidade em outros lugares, porque a sociedade própria já os empurram para aquele lugar, seja prostituta, seja um bandido, seja o que for. Essas pessoas que conseguem se ver, estas pessoas estão abertas quando ouvem ou quando alguém estende as mãos para elas, dando a elas uma oportunidade para uma nova mudança de vida. E quando Jesus chega até elas, elas agarram Jesus de todo o coração. Existe uma reciprocidade, porque Jesus vem para salvar os doentes, para salvar exatamente aqueles que se veem neste estado de enfermidade por causa do pecado, que se veem à margem do reino de Deus, mas que quando ouvem o chamado de Jesus, elas largam tudo para recomeçar uma nova caminhada com Jesus. Elas se enchem de esperança de nova vida quando uma oportunidade lhes é dada. Agora, aqueles que se veem no poder, aqueles que se veem bons demais, aqueles que se veem de uma forma perfeita, não percebem a escória que é, não percebem a necessidade do Evangelho, não percebe a necessidade do nascer de novo, não percebe que estão dominadas pelo pecado. Estas pessoas não compreendem Jesus. Estas pessoas não se veem como alguém que precisa de um médico. Pelo contrário, elas acham que podem questionar Jesus, elas acham que podem até mesmo pressionar Jesus. Eu preciso saber se ele realmente é Deus, eu preciso fazer provas dele. Elas não estão abertas, por quê? Porque elas se veem numa situação de pessoas perfeitas, de pessoas que Deus deve amá-las porque elas merecem ser amadas. Não conseguem perceber que Jesus é a oportunidade para elas também de começarem uma vida nova,
de reescreverem sua história a partir de Cristo, de construírem um futuro novo com Cristo. Jesus é a porta de saída para o pecado e a porta de entrada para uma vida onde a culpa já não nos toma, onde a consciência não nos pesa. Jesus nos acolhe com amor, ainda que a sociedade possa rejeitar-nos, ainda que todos possam nos considerar indignos do amor de Deus, mas Jesus nos acolhe. Ele me acolheu, acolhe você também. Não importa quem você é, se você é ladrão hoje, se você é uma prostituta que está ouvindo essa mensagem, drogado, não importa, Jesus te acolhe. Mas eu violentei pessoas, Jesus te acolhe. Ele quer que você comece uma vida nova com Ele, essa é a tua oportunidade. Ele acolhe a todo pecador. Ele te chama para começar de novo com Ele agora, para segui-lo. Isso implica numa tomada de compromisso com a palavra e com o ensino dele. Ele te chama para ser uma nova criatura. É interessante que, enquanto Mateus estava feliz, porque ele viu uma nova oportunidade nesse chamado de Jesus de começar a vida, ele fez uma festa para celebrar isso. Aqueles que foram à festa, que se achavam melhor do que Mateus, olhavam para Mateus e se achavam melhor do que ele, não entendiam aquilo, não aceitavam. Como Jesus pode chamar um publicano, alguém que cobra de nós valores para dar para o Império Romano, que trabalha para o governo de Roma, que é contra nós? É assim que eles entendiam, os publicanos. Alguns de nós, muitas vezes, somos assim. Enquanto irmãos estão felizes por terem encontrado Jesus, enquanto vidas estão na igreja felizes, porque encontraram dentro da igreja lugar para servir a Cristo, para celebrar a vida nova que Cristo lhe deu, outros estão ali dentro, se achando sempre melhor do que aquele. Sabe, com esse sentimento que existia no coração dos fariseus, meio que dizem, como é que Jesus pode dar lugar para esse irmão, para esta irmã ali? Como é que aquela pessoa pode ocupar aquele cargo? Como é que ela pode estar liderando aquele ministério? Quando deveria se alegrar, porque Jesus está dando oportunidade para pessoas começarem a servir e serem transformadas através também do serviço. Quando os fariseus estavam julgando Mateus como um pecador, como alguém inaceitável, Jesus diz que eles precisavam entender: misericórdia quero e não sacrifícios. Precisamos aprender a ser misericordiosos com as pessoas que nos cercam. Precisamos compreender que não adianta oferecer sacrifícios, e sacrifícios aqui fala de ofertas a Deus, porque o sacrifício era a maneira de adorar a Deus. Não adianta eu adorar a Deus, mas eu não tenho misericórdia do meu irmão, que Jesus comprou com sangue na cruz. Eu não sou capaz de perdoar, não sou capaz de aceitar as fraquezas, os defeitos que ele possui, as suas falhas, e que muitas vezes falha para comigo mesmo, mas é meu irmão que Cristo comprou na cruz, então eu devo a ele misericórdia. Deus não quer simplesmente minha adoração, Ele quer que eu tenha misericórdia, e eu posso olhar para este irmão, para esta irmã e abraçá-lo, mesmo quando sou ferido, porque isto é viver o Evangelho, é aceitar o outro com seus erros, com a sua falha. Jesus simplesmente diz: Mateus, vem, me segue. Mateus já estava pronto para seguir Jesus? Não, mas ele começa essa caminhada. Pessoas estão andando conosco, elas não estão plenamente prontas, mas elas já iniciaram esta caminhada. Eu preciso ser misericordioso com essas pessoas. E sabe que às vezes eu também firo pessoas, eu mesmo, pastor, eu firo pessoas, eu sei disso, porque muitas vezes eu não correspondo à expectativa que ela tem de mim, e eu acabo por feri-la.
tenha misericórdia de mim também. Assim como eu tenho buscado ter misericórdia de todos. Precisamos nos ver todos como pecadores. Precisamos nos ver todos como os merecedores da graça de Deus. Precisamos nos ver todos como irmãos e irmãs em Cristo, comprados pelo sangue do Cordeiro. Precisamos nos ver e nos reconhecer de fato como somos. Quem você é, como você se vê. Essa resposta é muito importante, porque ela vai permear a sua relação com Cristo, com Deus e também com seus irmãos. Precisamos nos ver como de fato somos. Somos todos pecadores, todos necessitamos da graça e da bondade de Deus, todos precisamos do agir de Deus em nós. Estamos todos sujeitos a errar. Erramos muitas vezes em decisões, outras vezes erramos quando nós criamos expectativas de algo e as pessoas não correspondem àquilo que nós esperávamos. Erramos quando permitimos que o inimigo semeie em nossos corações inimizade, divisões, sentimentos que não deveríamos ter por nossos irmãos em Cristo, porque eles foram comprados por Cristo, são amados por Cristo e portanto temos a obrigação de amá-los. Erramos quando não os amamos como deveríamos. Erramos muitas vezes quando não confrontamos as pessoas quando nós deveríamos confrontá-las em amor, para que nós não vivêssemos, imaginando isso ou aquilo, mas vivermos de forma clara e aberta uns com os outros. Como você se vê? Até o nosso próximo programa.